Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje é o Newcastle que contratou o Ed Howe para ser o treinador. O Newcastle virou um grande assunto, né? E ganhou um espaço, né? Uma repercussão muito maior nos últimos meses por conta de toda a novela, que na verdade já tinha se arrastado há muito tempo, em relação à compra do clube. Enfim, o Newcastle se livrou do Mike Ashley, antigo dono que o torcedor odiava, que já era uma história que se arrastava por muito tempo. Vai vender, não vai vender? Parece que vai, não vai, tudo. No fim das contas, acabou comprado pelo fundo da Arábia Saudita, que também é uma discussão à parte em relação ao que isso representa, em relação aos valores por trás disso, em relação a questões humanitárias, inclusive. Já falei sobre isso em outros momentos aqui no canal. E a ideia aqui nem é essa, nem é entrar por esse caminho agora, embora eu acho que seja sempre um tema interessante, porque não é uma particularidade, uma peculiaridade do Newcastle. É uma questão que está cada vez mais presente no futebol mundial, né? A participação de governos, de países, de estados no financiamento de clubes que podem, de certa forma, lavar a imagem de países que cometem atrocidades. Né, de governos que cometem atrocidades. Então, e qual o impacto disso, qual a aceitação, o espaço que deve ter, se você ignora, tem outros donos que fazem lambanças e absurdos e tudo. Então, eu acho que é uma discussão grande e nem vem ao caso aqui, mas eu acho que é sempre importante citar quando a gente vai falar, principalmente desse primeiro estágio do processo do Newcastle. Porque é um momento importante, né? A gente está falando de uma capacidade financeira enorme, mas ainda com muitas interrogações. O que vai ser esse Newcastle? Primeiro foi a festa da internet, porque a partir do momento em que um proprietário com tanto dinheiro assim adquire um clube da Premier League com a projeção que o campeonato tem, todo mundo passa a brincar de montar time galáctico, né? Vai contratar esse, aquele, vamos montar um time e tudo. É especulação para todo lado, é a festa da internet, das especulações, dos tabloides e tudo mais. Também não acho que seja esse o ponto aqui, até para não ficar me embarcando muito em especulação. Mas algumas perguntas são muito importantes e ainda não foram totalmente respondidas. E até por isso eu trato o Newcastle ainda como uma grande incógnita. Porque o Ed Howe foi contratado, e a gente vai chegar nele porque eu acho que tem o desdobramento, o olhar para ele enquanto treinador é muito válido, muito interessante. Mas eu acho que ele é apenas mais uma interrogação no meio de uma enorme incógnita. Porque qual é a mensagem que a contratação do Ed Howe passa no primeiro momento? Se é que ela passa alguma. Talvez para alguns seja de frustração. Porque se a imagem que era vendida ou especulada era do Clube dos Galácticos, certamente o Ed Howe não é um treinador com essa popularidade. Então ele não traz uma repercussão imediata para todo mundo falar: chegou o cara que vai escalar as estrelas. Não é exatamente isso. Mas nem por isso é negativo. O Ed Howe é um treinador que fez um ótimo trabalho ao longo da última década no Bournemouth. Aliás, eu diria que até um dos grandes trabalhos entre os times menos badalados da Inglaterra nessa última década. O que ele faz com o Bournemouth, assumindo o clube numa situação extremamente delicada. O Bournemouth estava para fechar as portas, cair da 4ª divisão, sair da Football League, né, que é a liga que administra as primeiras 4 divisões. E ele consegue, em alguns anos, levar a equipe para a Premier League e consolidar a equipe lá com um futebol interessante, com um jeito de jogar agradável, com um time que não foi assim, aquele bateu e era o estranho na turma e patinho feio e vai embora e nunca mais volta. Não, bateu, ficou, projetou jogadores, atingiu um nível legal, foi uma atração da Premier League durante alguns momentos, não para disputar título, não para brigar por Champions, mas evidentemente não era essa a realidade. A gente está falando de um clube extremamente pequeno da Inglaterra comparado às outras potências, financeiras inclusive. Não significa que o Bournemouth não tenha tido dinheiro, que não tenha usado dinheiro em janela de transferências. E aí acho que até tem um outro aspecto muito interessante para a gente tratar em relação ao que é o Ed Howe chegando agora a um clube que tem potencialmente muita grana para investir. Mas, voltando às perguntas. Então, assim, o Ed Howe foi, durante boa parte dessa última década, o treinador inglês mais promissor entre os treinadores mais jovens. Hoje a gente pode questionar, o Graham Potter talvez tenha passado esse status, porque está na Premier League agora, enquanto o Ed Howe estava fora desde que saiu do Bournemouth. Mas o Graham Potter conseguiu, no Brighton, um trabalho muito interessante também, que tem sido muito interessante e que é valorizado e reconhecido pela capacidade dele de mudar radicalmente o que o time era antes também, enquanto clube. Foi uma ideia muito consciente do clube quando optou por essa mudança de rota, indo apostar no Graham Potter, que era uma enorme aposta também, e que é um treinador dos mais promissores, quando a gente olha para uma Inglaterra que não tem tantos técnicos ingleses, né?
de tanta qualidade entre os melhores. A gente olha para a Inglaterra e fala da diversidade tática, da qualidade tática, principalmente por conta dos ótimos estrangeiros e dos grandes treinadores que lá estão, não necessariamente pelos ingleses. Então é muito interessante, é bom ver alguns dos treinadores ingleses mostrando capacidade nesse aspecto também, e não só para serem aqueles treinadores do futebol mais tradicionalzão da Inglaterra, daquele futebol mais simples, entre aspas, como alguns dos nomes que foram marcantes ao longo das últimas décadas até, como um Sam Allardyce, por exemplo, para citar treinadores bem com a cara do futebol inglês nesses últimos anos, né? E não necessariamente só ingleses, tá? A gente pode falar dos britânicos como um todo, né? Então você tem treinadores escoceses, tem treinadores de outras nacionalidades também. E a gente pode falar de alguns treinadores que, inclusive, fazem sucesso. Eu não estou diminuindo a qualidade ou o nível de alguns desses trabalhos. Você olha para um David Moyes, por exemplo, está fazendo um grande trabalho no West Ham. E era um treinador dado como terminado. Também de uma forma um pouco radical. Mas se a gente olhar porque ele já tinha feito no Everton, no Preston, ali estava um treinador de qualidade. A própria passagem anterior dele pelo West Ham já tinha sido boa. É curioso porque o West Ham tenta mudar radicalmente a rota quando vai para o Manuel Pellegrini, se frustra, dá o passo atrás e com o David Moyes consegue atingir um nível que com o Manuel Pellegrini não tinha conseguido em termos de competitividade, né, de posição na tabela e tudo mais. Mas vamos voltar para o Newcastle, que é o que importa aqui depois dessa volta por outros treinadores. Então o Ed Howe é um cara que eu acho que vale a aposta. É uma aposta muito interessante, é um cara que já mostrou uma enorme capacidade de desenvolver jogadores e que com jogadores de um nível abaixo até, jogadores que nem eram de elite, jogadores de Premier League, alguns deles conseguiram competir e se destacar na primeira divisão, e aí tá um mérito muito grande do técnico que consegue isso, e acho que ele alavancou a carreira de muita gente, levando parte do elenco de divisões inferiores à primeira divisão, mudando a carreira até de alguns desses jogadores. Por outro lado, e aí tá um aspecto interessante, alguns dos principais investimentos do Bournemouth acabaram não gerando o retorno esperado, tecnicamente falando. O Bournemouth nos últimos anos de Premier League foi firme ao mercado, e algumas das principais contratações acabaram não encaixando da melhor forma, já no momento em que o trabalho entrou numa descendente. Mas aí a gente olha pro Newcastle e pensa, tá, então o Ed Howe é uma grande aposta, é um treinador que já se mostrou interessante do ponto de vista tático, com ideias legais, um cara que parece ser bom de ambiente, mas ele não está acostumado a trabalhar com um outro nível de jogador, ou de pressão, ou de cobrança. A realidade é diferente. E não só porque o Newcastle está rico agora. O Newcastle já é um clube de uma pressão muito maior do que o Bournemouth, não tem nem comparação, historicamente falando. Então, já é algo novo para ele. Nesse status, nessa situação, na expectativa que todo mundo gera, quais são as perguntas que precisam ser respondidas até antes da avaliação do Ed Howe? São: quando e quanto o Newcastle vai gastar? De que forma vai ser essa ambição, esse investimento? O Newcastle, nesse momento, luta contra o rebaixamento. Essa é a prioridade. Cair seria um desastre para um clube que acabou de trocar de proprietário e que pensa em investir forte. Agora, esse investimento vem já em janeiro, no meio da temporada? Esse investimento vem para a próxima temporada? Esse investimento é para colocar o Newcastle entre as forças da Inglaterra? Ou é um investimento intermediário para consolidar o clube no meio da tabela? Ou ele vai ser aos poucos? Primeiro você vai colocar um dinheiro, fazer uma contratação ou outra, você vai montar um time de um padrão intermediário, mas com um bom trabalho pode ser alavancado? Ou você vai atrás de estrelas? São todas perguntas não respondidas. Então fica muito difícil falar sobre uma contratação de um treinador se a gente não sabe de todo o projeto que está por trás disso, se tem tantas dúvidas no ar. E, aliás, um aspecto que eu achei interessante é que isso tinha sido noticiado até pelo próprio The Athletic, antes mesmo da confirmação do Ed Howe no comando do Newcastle, a entrevista entre os entrevistados, nas entrevistas de emprego mesmo, no bate-papo, do Ed Howe tinha agradado muito a diretoria do Newcastle. Pelo projeto que ele apresentava, pela forma que ele pretendia trabalhar no dia a dia, com o elenco, com os recursos que ele pode vir a ter e tal. Então, assim, aparentemente ele conseguiu ganhar no discurso, no projeto, o apoio da diretoria para ir atrás de um nome que certamente não estava entre os mais badalados. Se falou, inclusive, do Unai Emery, que seria um treinador de mais nome do que o Ed Howe, já mais vencedor, com uma carreira mais consolidada, com maior projeção europeia, inclusive. Então, são treinadores de níveis diferentes em relação a status, mas me agrada essa opção pelo Ed Howe. Agora, de novo, qual vai ser o time que ele vai ter nas mãos? É esse time? Esse time vai até o fim da temporada? O que vai mudar em janeiro? Qual vai ser o tamanho do investimento? A gente vai precisar esperar isso tudo. Depois que a gente souber algumas dessas respostas, aí sim eu acho que a gente pode começar a falar mais em: era o treinador ideal para essa situação? Fazia sentido apostar nele nesse momento? Ou deveria ter sido um cara do perfil X, Y, Z? Vai ser um desafio para ele. A mudança de
realidade em relação à cobrança. Isso já vai ser um desafio. Vai ter uma projeção muito maior por conta do status que o clube tem hoje. Quais jogadores ele vai ter na mão? Esses jogadores vão ser estrelas? Ele não tem essa experiência ainda. Será que ele vai se mostrar capaz disso? Não. Também não dá pra gente olhar e falar agora, nunca trabalhou com isso, então vai ser um fracasso. Não, seria muito precipitado querer tirar conclusão a partir disso. Então, por enquanto, o que a gente tem é realmente uma avaliação do que foi o trabalho dele, excelente no clube anterior, em outra realidade. Nessa realidade, tudo vai ser novidade. Qual vai ser a realidade? A gente também não sabe. Um abraço para todo mundo, deixa os comentários aí, até a próxima.